queria começar a falar do plano diretor, falando do que vem antes do plano diretor, que é a política urbana ambiental do município. O plano diretor ele é um braço, um eixo dessa política ambiental, que vem tratar dos princípios fundamentais da integração da política urbana, ambiental, agrícola, fundiária, mobilidade, acessibilidade, habitação e saneamento. Sem cruzar todas essas informações, todas essas necessidades do município, a gente não tem como avançar no planejamento da cidade. E o plano diretor é isso, né? O eixo estruturante dessas políticas setoriais, e elas é que vão determinar para onde que o município tem que crescer e como essas políticas podem fazer essa interlocução de suas ações. Então, a revisão do plano diretor, ela vem trazer esse levantamento de informações para pesquisar e planejar os espaços urbanos de forma estratégica, participativa e sustentável, a fim de propor mudanças necessárias à gestão integral do território, à segurança geohidrológica e à melhoria da qualidade de vida. A questão do evento climático de 2011, ela acelerou essa necessidade dessa revisão do plano. A gente estava com problemas de legislação, a lei de uso do solo dizia uma coisa, a lei do plano diretor dizia outra. A gente precisava compatibilizar essas legislações, promover a regularização fundiária e edilícia no município, trazer essas populações periféricas para a legalidade. Tudo era tratado como área rural ou área natural, e a população residente ali nessas localidades, sem ter parâmetros urbanísticos para sua ocupação, para sua legalidade, para seus parcelamentos, de forma ordenada. Então, a ocupação se deu de forma desordenada por falta de parâmetros de ocupação. Então, isso a gente também trabalhou bastante no plano diretor, identificar a situação consolidada no município, como que essa ocupação se dava, em que espaços, a inteligência territorial atuante no processo desde o começo, para poder entender o território e planejar, assim, o seu destino. Então, o ordenamento territorial ele começa com o processo de construção das zonas urbanas e ambientais e agrícolas, como o secretário falou, entendendo que elas estão em todo o território, em todas as bacias hidrográficas, em todas as nossas unidades territoriais de planejamento. A gente tem essas características e elas precisam ser tratadas como tal. Zonas naturais, com regras específicas, rígidas e prioritárias de preservação do ambiente natural, o incentivo às atividades agrícolas, né, o fomento das atividades agrícolas, o entendimento das demandas desse setor, fundamental também para a economia municipal, e as zonas urbanas, que como o município tem sua geografia muito específica, a várzea do rio e as encostas, praticamente a cidade toda está em APP, e a gente não pode tratar a ocupação urbana consolidada da cidade da mesma forma que a gente trata a legislação ambiental para o ambiente natural, porque realmente é só desocupando a cidade toda e não há recurso, não há meios para isso. Então, o nosso zoneamento se baseou nessa questão também, e assim a gente conseguiu, inicialmente partindo da compreensão da estrutura física da cidade, da paisagem, onde foram delimitadas essas unidades territoriais, e a partir da análise integrada de um conjunto de características fisiográficas presentes no território. A Carta Geotécnica de Aptidão Urbana tem influência mandatória também nesse zoneamento. O nosso plano diretor foi direcionado também pela determinação da Lei 12.608, que traz a exigência de análise dessa questão de risco para mapeamento da sua expansão urbana, redefinição do perímetro urbano e para a revisão do zoneamento dessas unidades de planejamento. Então, os principais objetivos da revisão do plano foi planejar uma cidade voltada para as pessoas, promover uma cidade mais compacta, segura e eficiente, adequação da legislação fundiária e edilícia, mobilidade urbana, aproximando trabalho e moradia, buscando com isso, com várias propostas conjugadas, tentar minimizar os impactos da mobilidade na cidade, da falta de mobilidade, ordenar o crescimento do município com especial atenção à geohidrologia e o manejo dos ecossistemas. Então, isso foi o cerne, base do nosso planejamento, dos nossos estudos, e a gente espera, com isso, entender a problemática da cidade de forma direta, clara, com regras claras de ocupação, identificando as áreas prioritárias para mitigação dos riscos e dos danos ambientais. A ocupação do Vale da Cidade se dá nesse eixo principal, como eu falei, entre a várzea e as montanhas, e o crescimento populacional nas últimas décadas
promoveu o desordenamento da cidade e o espraiamento para as suas encostas, agravando toda essa questão de risco por falta de drenagem, por falta de estudos, por falta de infraestrutura. E isso promoveu muitas perdas de vidas na época da tragédia climática. Por que isso, né? Por que a população se direcionou toda para o centro da cidade? Porque é aqui que está o serviço, o trabalho, a oferta de emprego, moradia, educação, saúde, lazer, tudo concentrado nesse eixo principal do Vale do Bengalas. Isso também contribui para que todas as zonas periféricas do município se desloquem diariamente para essa área central, inclusive dos municípios vizinhos, uma vez que a gente trabalha dentro de uma dinâmica metropolitana. Nosso hospital é regional, as universidades particulares e estaduais instaladas aqui também absorvem toda essa população dos municípios vizinhos. Então, é um fluxo diário que vem contribuir com a problemática do município. A era dos grandes congestionamentos. Como solucionar esse problema com uma única via principal? Como foi falado aqui pelo professor Jaime Lerner, diminuindo a população automobilística, melhorando o transporte público, aproximando a moradia do trabalho. A gente começou a fazer levantamentos dentro do setor de geomática da Secretaria, levantando onde estão os equipamentos urbanos, onde estão os equipamentos públicos, onde estão as universidades, onde estão as escolas, onde estão as áreas de lazer, onde estão os parques, onde estão as bacias de emprego, onde é atendido pelo sistema viário. E essas informações todas, cruzamento dessas informações, foram promovendo a diretriz do plano diretor na busca da promoção de um território integrado e acessível, garantindo a inserção regional de Nova Friburgo e a articulação plena do território municipal, conectando as áreas urbanas e rurais por meio da instituição do Sistema Municipal de Mobilidade e Acessibilidade. Então, um plano setorial que já estamos trabalhando, que já está contemplado dentro do plano diretor, que vai ser mais detalhado, o plano conceitual de mobilidade urbana. Dentro também, estamos indicando o próximo passo, fazer o Plano Municipal da Mata Atlântica, o Plano Municipal de Habitação, o Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, Plano Municipal de Saneamento, que está em fase final também. Então, esse plano diretor está concomitantemente trabalhando com esses planos setoriais e já absorvendo essas diretrizes dentro do plano. As etapas. A gente começou com a preparação da equipe básica, o lançamento, identificamos as demandas prioritárias da sociedade nas reuniões comunitárias, com mobilização escutativa, grupos de trabalho, sistematização de informações, e estamos junto com essa conferência aqui, fazendo as reuniões devolutivas, para entender, junto com a comunidade, o que é diretriz de planejamento no horizonte curto, médio e longo prazo, de planejamento macro da cidade, e o que deve ser destinado a discussões setoriais nos planos de bairro, outro plano setorial que a gente está contemplando no nosso plano diretor. Daqui saíram propostas que foram sistematizadas pela equipe, pelo trabalho técnico, consolidados através de estratégias e instrumentos urbanísticos para promover o atendimento dessas demandas sociais e urbanas, a análise da legislação urbanística e ambiental para promover o ordenamento do território e uma cidade para as pessoas. Basicamente, a gente está na etapa final do plano diretor, o trabalho técnico está sendo concluído, a redação do projeto de lei vai estar disponível até sexta-feira para contribuições, até que vá para a Câmara de Vereadores e, assim, abrir o debate para ser aprovado com suas considerações. Aqui a gente traz fotos das reuniões realizadas, dos grupos de trabalhos. Nessas reuniões, a comunidade apresentava propostas dentro de eixos temáticos de mobilidade, acessibilidade, infraestrutura, educação, turismo, lazer, questão ambiental, carência de praças. Então, a gente conseguiu absorver e nós, técnicos, tivemos uma experiência rica para poder sentar no computador e depois começar a trabalhar, entendendo realmente qual é a dinâmica do território e quais são as principais demandas. Aqui um exemplo mais das reuniões, patrimônio cultural. Aí depois partimos para as reuniões técnicas na casa do plano diretor. Nós saímos da secretaria para poder ter espaço e tranquilidade para trabalhar. Fizemos muitas reuniões lá com nossos consultores, participação da sociedade civil, de segmentos específicos, a Associação de Engenheiros e Arquitetos. Fizemos trabalho e aí partimos para o trabalho técnico. Depois de ouvir esses segmentos da sociedade, é que a gente partiu para os mapas, partiu para o entendimento, para o diagnóstico ambiental, urbanístico e social do plano diretor.
Então, mais forte do trabalho técnico. Ouvimos outros especialistas, pessoas que têm trabalho aqui na região. Ouvimos o pessoal da GeoEco com a questão de risco. Ouvimos o pessoal do Adnet Florestal na Bacia do Macaé com trabalho também sobre produtores de água. E a estrutura é essa, de Secretaria de Meio Ambiente, Subsecretaria de Pesquisa e Planejamento Urbano, com a coordenação técnica que fez a articulação nas oficinas de capacitação do Ministério da Cidade, com as oficinas comunitárias, com o Plano de Desenvolvimento Urbano Estratégico do arquiteto Carlos Leite, com a questão dos estudos das vulnerabilidades ambientais, do estudo geohidrológico com o professor Valcarcel, da mobilidade com a professora Fabiana Izaga da UFRJ, análise da legislação urbanística com o professor Pólice Neto, e outros setores da prefeitura contribuíram com informações setoriais de cada segmento. Os produtos esperados são os mapas temáticos, os mapas de zoneamento, e eles consideraram as informações das etapas, a carta geotécnica e a carta de suscetibilidade, o mapeamento de risco geohidrológico, as edificações mapeadas em situação de risco, mapa de limitações ambientais, estudo de adensamento, verticalização de áreas seguras, a capacidade de crescimento de cada bairro, capacidade de absorção da população advinda de áreas de risco ou de outros locais, o crescimento vegetativo da população dos bairros, para a gente entender qual é a necessidade do bairro de crescimento, quanto que ele poderia ser adensado sem prejudicar a qualidade de vida dos moradores, mapeamento das áreas dotadas de infraestrutura, mobilidade, espaços expectantes e vazios, para onde essa cidade pode crescer, mapeamento de coeficientes de aproveitamento, mapa de moradia e bacias de emprego e a revisão das zonas urbanas e dos zoneamentos específicos. Então, esses estudos foram transversais, foram feitos em todas as localidades, não teve um chutômetro, um achismo, a gente fez cálculos matemáticos para poder pensar no adensamento possível da cidade e desse crescimento. O Plano de Desenvolvimento Urbano Estratégico, que está reproduzido nesse livro, ele vai trazer essas ações de desenvolvimento da cidade em ações faseadas, curto, médio e longo prazo, em 10, 20, 35 anos, os cenários de desenvolvimento urbano e ambiental, a proposta de aumento da cobertura vegetal da cidade e reservação hídrica, a garantia da preservação dessas áreas de recarga hídrica para a garantia de produção de água para a cidade, uma vez que a gente está no topo da montanha, que se o nosso lençol freático baixar, a gente não vai ter de onde tirar essa água. É realidade em várias localidades, a gente ouviu em todas as nossas visitas temáticas de campo, e que as comunidades estão com problema de água mesmo. A cidade, que nunca tinha vivido isso antes, está com essa problemática, então nós não podemos ser levianos e permitir o adensamento onde não tem infraestrutura de abastecimento, porque a gente está criando um problema. Então, as áreas com potencial estímulo de adensamento foram identificadas, é o eixo principal, onde já tem toda a infraestrutura instalada, educação, transporte, saúde, mobilidade, educação, e as áreas com potencial restrição de zoneamento, onde realmente a gente tem que controlar esse crescimento, a não ser que ele seja condicionado a investimentos em infraestrutura. Então, aproximando moradia e trabalho, a gente está criando cidades multifuncionais, com múltiplas centralidades, onde essas centralidades periféricas vão ter pequenas cidades, pequenos centros de cidade, com condição de viver, morar, trabalhar na própria localidade. Transporte multimodal, ou seja, múltiplos acessos, é bicicleta, é transporte público, é trem. A gente tem que criar múltiplos acessos, não é aumentar o sistema viário, nem só a ciclovia, nem só o transporte público, nem só a cidade para o pedestre. A gente tem que criar todas essas opções juntas para poder minimizar esse impacto. E os espaços públicos humanizados, trazer as pessoas para a cidade, trazer as pessoas de volta para conhecer o seu bairro, para conhecer seu vizinho, para brincar na praça, como foi um dia. Porque assim as pessoas começam a tomar partido de sua cidade, respeitar mais, cuidar mais, uma cidade mais iluminada, mais livre. E foi uma coisa que a gente ouviu também lá na conferência no Rio de Janeiro. Se a cidade tem crianças na rua, é porque a cidade está bem, está segura, está a cidade para as pessoas. Se a cidade você não vê pessoas na rua, não vê crianças, idosos na rua, a gente não está acertando na proposta. Então, a gente tem indicadores simples e básicos para a gente poder acertar nesse caminho. A humanidade viverá uma transformação maior do que em todos os milênios da sua história. E os cientistas identificaram
3 ferramentas que serão as grandes transformadoras da realidade da humanidade: as nanotecnologias, as biotecnologias e as geotecnologias. Então, tratando de 2 aspectos importantes das geotecnologias, que são ferramentas de transformação da humanidade no século XXI, eu vou falar aqui de sensoriamento remoto e de geoprocessamento. Essas 2 ferramentas vão transformar completamente a realidade e já estão transformando, né? Todo mundo hoje já olha no seu celular o mundo inteiro dando um zoom na imagem de satélite do Google, né? Imagina se hoje nós fazemos isso, o que faremos daqui a 10 anos com essas tecnologias. E aqui, Nova Friburgo tem que se esforçar ao máximo para acompanhar essa transformação das tecnologias, né? Então, aqui a gerência de geomática, ela tem esse desafio de estudar cada detalhe do território usando tecnologia de ponta, tá? Então, aqui nós temos várias imagens de satélite, tá? Análises de sistemas de informações geográficas para compreender o sistema ambiental na sua complexidade, compreender cada detalhe do funcionamento do clima, do relevo e as interações, né? Do funcionamento dos biomas e da sociedade, como acontece tudo isso. Então, a partir de vários desses estudos, que são parte de um processo contínuo, não chega nunca ao fim, sempre vai se estudar, porque a paisagem, dia após dia, se transforma, e nós temos que estudar a transformação da paisagem para identificar o que precisamos realizar para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, aqui nós temos alguns mapas, tá, que foram desenvolvidos com levantamentos de dados, levantamentos em campo. Aqui, por exemplo, é a cobertura do solo do município de Nova Friburgo, que foi realizada a partir de imagens de satélite de alta resolução, como o QuickBird, né, o GeoEye e outros satélites com resolução de menos de 1 metro de pixel. Aqui para passar. Aqui temos a identificação de um ponto em cada telhado desse município, a partir de imagem de satélite, que possibilita diversas análises, tá? Então aqui, cada pontinho vermelho é um telhado identificado na distribuição de todo o território. Aqui nós temos um modelo digital de elevação, que foi o que possibilitou a geração da classe de declividade de todo o território do município. Então, terrenos com declividades de 45 graus, de 30 graus, de 20 graus, identificados ali nas faixas de cores, tá? O mega desastre ocorrido em 2011, não é, fez com que o governo brasileiro investisse muito, né, até com a parceria com o GIDES e a JAICA e o projeto GIDES, né? Então, foi criado o CEMADEM, foi criado o SENAD, vários outros órgãos federais, que hoje existe radares meteorológicos, satélites meteorológicos que acompanham, a partir de vários e vários modelos climáticos, o funcionamento da dinâmica climática. Então, hoje nós temos ferramentas mesmo para olhar com muito mais atenção a possibilidade de chuvas muito mais intensas, de desastres, tá? Aqui nós temos um mapeamento de todas as 2.565 cicatrizes de deslizamentos de movimentos de massa que ocorreram em janeiro de 2011, tá? Então, Nova Friburgo sofreu como o município que mais teve movimentos de massa em 2011. Aqui, as bacias hidrográficas, que são unidades territoriais de planejamento. Os 8 distritos, tá, identificados todos eles. O mapa de classes de declividades. Aqui o mapa do balanço hídrico, que a gente acessou, por exemplo, estudos da climatologia, que identifica qual é a precipitação anual em cada região do nosso município. Então, por exemplo, hoje nós sabemos que em Teodoro chove, na média climatológica, 2.800 milímetros por ano, no centro da cidade 1.500 milímetros por ano,
e já lá entre Conselheiro e Rio Grandina, 1.400 milímetros por ano. E aí, essa média climatológica, juntamente com o estudo do movimento das massas de ar, possibilitou essa interação com o relevo, o mapa de balanço hídrico. Foi um dos mapas mais importantes na nossa análise ambiental do território. A hierarquia viária do município, que hoje, com o desenvolvimento ordenado pelo transporte, né, é fundamental para a gente compreender a dinâmica da cidade. Aqui o mapa que o secretário apresentou, da área de interesse geológico e geotécnico. Tá? Temos também, já fazendo o levantamento de todo a paisagem, o ambiente, o turismo do município de Nova Friburgo, né, com a sua exuberante Mata Atlântica, um dos municípios com maior preservação de Mata Atlântica, que é uma riqueza enorme, né? Os britânicos já têm milhares de bromélias aqui tiradas de Macaé de Cima, então nós temos que também valorizar a nossa biodiversidade. Os canadenses, os franceses vêm escalar os 3 picos, né? Pessoas do mundo inteiro vêm escalar nossas montanhas, e aí nós temos que identificar o nosso potencial, como é fundamental, não só focar os problemas, mas identificar os potenciais que podem nos erguer como uma cidade realmente pioneira no século XXI. Aqui o macrozoneamento ambiental e o zoneamento urbano-ambiental do município. Tá? Temos também aqui alguns levantamentos a partir das reuniões comunitárias de ações prioritárias, tá? Ciclovias, calçadas, galerias de drenagem, praças e várias outras intervenções prioritárias em vários mapas que estão sendo realizados. E essa é o nosso desafio, né? Todos juntos construímos uma cidade que queremos para o futuro. Então, obrigado.